Olá, meus irmãos e minhas irmãs de caminhada, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Luz Lei Divina. Eu me chamo Sérgio e quero convidar vocês para mais um vídeo do nosso Papo Reto. Então vamos lá, o nosso tema de hoje ele é todo baseado num questionamento, numa pergunta que foi enviada por um dos nossos inscritos. E a pergunta é a seguinte: gostaria de saber a sua opinião referente ao uso de entorpecentes ou da maconha e como isso influencia na mediunidade e na espiritualização de uma pessoa, de um indivíduo. Bem, a gente já começa o vídeo falando que aqui nós não vamos trabalhar meramente com opiniões, vamos buscar sempre pesquisas e fundamentos, e também de modo algum nós temos qualquer intenção de esgotar todo o assunto, também de bater o martelo da verdade. Nós não somos donos dessa verdade. Então, nosso compromisso é verdadeiramente o de trazer algumas ponderações, algumas reflexões um pouco mais profundas e junto nós irmos discutindo e construindo esse conhecimento. Essa é uma das grandes missões dessa nossa playlist criada com esse tema, com esse título, Papo Reto. E temos sempre que deixar muito bem claro que cabe a cada um fazer as suas próprias escolhas, tomar as suas próprias decisões e, como é da lei, arcar com as consequências das escolhas feitas, das decisões tomadas. Todos nós somos adultos, somos maduros e temos que buscar sim o conhecimento, mas mais do que isso a consciência em torno dos diversos assuntos aí que pululam nos nossos meios, não só religiosos, mas que toca a nossa própria humanidade. Isso é muito importante. Temos aí um grande desafio nas nossas mãos que foi sugerido por esse nosso seguidor, porque essa questão da utilização de entorpecentes ou da maconha mais especificamente, e também das plantas de poder de forma geral, elas tocam em diversas áreas, do conhecimento e diversas áreas também da nossa sociedade, da nossa humanidade, sendo elas a política, a comercial, a própria questão social em si, também a religião, inclusive questões legais, das normas, da legalidade ou da ilegalidade, da licitude ou da ilicitude de algumas substâncias que são utilizadas. Então nós vamos começar pelo que consideramos aqui ser o maior assunto, o maior tema dentro desses subtemas, que é a própria questão das plantas de poder. Se a gente analisar mais profundamente, no fundo, em essência, toda planta é uma planta de poder, seja a utilização da planta em si, seja a utilização de alguma parte dessa planta, ou mesmo da extração de alguma substância, de algum princípio dessa planta. Inclusive os nossos medicamentos alopáticos, eles são todos baseados em princípios da planta, seja utilizado esse princípio natural, esse elemento natural, ou mesmo de forma sintetizada a copiar essa substância material, os efeitos ou a ação dessa substância natural da planta. E por que nós podemos falar que toda planta é, em essência, uma planta de poder? Porque algumas plantas elas curam, algumas plantas elas alimentam e nutrem, outras plantas elas nos auxiliam nos processos de alteração de consciência e mais ainda de expansão de consciência. Outras plantas são utilizadas na purificação do corpo e mesmo de ambientes, outras são utilizadas para o fortalecimento, para a vitalização. Enfim, são diversas as funções que tocam desde a nossa alimentação, a nossa materialidade e também a nossa medicina e a nossa espiritualidade. A grande questão dessas plantas de poder é exatamente conhecer o poder delas, com base, com fundamento, saber como utilizá-los, saber como extraí-los, de onde extraí-los, de que parte da planta, de qual planta, a união dessas plantas, ou quando a gente exercita a própria alquimia, essa ciência, observar sim algum possível efeito colateral, os benefícios, para não transformar o que poderia ser um benefício em malefício, ou seja, quando eu me baseio no meu desconhecimento, na minha ignorância, e vou utilizar de qualquer forma, sem responsabilidade, sem fundamento, e aí isso vai gerar um malefício. E isso é muito comum, mais comum do que nós possamos perceber nas nossas comunidades religiosas e espirituais. E a gente não pode esquecer daquela grande máxima: a diferença entre um remédio e um veneno é a dose, é a quantidade. E vamos entrar então nessa questão do que é mais comum a gente ouvir falar como plantas de poder, que são aquelas que alteram a nossa consciência ou que expandem a nossa consciência. E quando nós
conectamos a questão da planta de poder com a capacidade que ela tem de alterar a nossa consciência ou de expandir a nossa consciência, aí vem os nomes que essas plantas são normalmente conhecidas. Plantas mestres, plantas professoras, plantas de conhecimento, plantas de poder ou plantas sagradas. Por quê? Porque elas trazem um princípio do enteos, um princípio enteógeno. E enteos quer dizer Deus dentro. E não no sentido da religião, mas no sentido de permitir que a gente tenha contato com o mundo espiritual, que a gente tenha algumas experiências do campo além matéria, além da fisicalidade. E isso também não tem nada a ver com alucinação. O princípio enteógeno, ele toca, como dito, algo que está dentro, em nós. E a alucinação não. A alucinação são coisas criadas e fantasiadas pela mente. O enteógeno, nos processos espirituais, ele tem a ver com uma miração, com a sua capacidade de enxergar algo do mundo espiritual, de tocar o mundo espiritual, de participar mais conscientemente do mundo espiritual, ou ter uma experiência espiritual. Já a alucinação não tem nada a ver com isso. E eu peço licença para fazer uma breve leitura. Não se qualifica de alucinação uma visão que conduza a uma ação eficiente ou operatória, permitindo ao sujeito dominar melhor o seu universo interior. Ou seja, não pode ser alucinação uma coisa que é bom para mim, que é bom para você, que é bom para nós, que nos eleva a aprofundar o nosso conhecimento de nós mesmos, o autoconhecimento, e mesmo das leis e da vida. Dando continuidade, a etimologia da palavra alucinação nos leva à enganação, engano, tresvario, interpretação anormal, falsa impressão ou falsa interpretação e a perda da razão, perda do juízo. Bem, esses são os conceitos etimológicos da alucinação ou do princípio alucinógeno. Agora vamos ver a questão da miração, desse processo enteógeno que mais tem a ver com uma visão interior. Já a miração ou a visão das plantas enteógenas tem sua etimologia em plenitude alcançada, revelação, saber, enxergar, percepção, capacidade de avaliação e compreensão da realidade e das situações. Bem, só fazendo uma breve comparação, eu sugiro que cada um de vocês façam pesquisas, busquem-se informações, principalmente de universidades, de centros de pesquisa, de instituições de pesquisa renomadas, que muitas pessoas que já estão fazendo a utilização de plantas de poder para esse autoconhecimento, elas estão apresentando melhorias sim, tanto em campos mentais, psicológicos, quanto físicos e sociais. A própria sociabilidade ela está sendo melhorada para pessoas que se utilizam dessas plantas de poder, obviamente com responsabilidade, com conhecimento, sob a tutela de alguém mais experiente e mais ainda dentro dos preceitos da legalidade, da responsabilidade e do compromisso com o que se está fazendo. Ou seja, não só as pessoas envolvidas têm que ser idôneas, como também o local e a própria experiência daquele grupo, no caso de ser um grupo religioso ou espiritual. O que é totalmente diferente se a gente for falar então de algumas drogas ditas lícitas ou legais, como por exemplo as bebidas alcoólicas, que apesar de toda a legalidade têm trazido prejuízos imensuráveis para as pessoas, para os indivíduos, para as famílias, para a sociedade, tanto em termos de violência quanto de acidentes e de crimes, dentre outros. Mas a gente também vai falar um pouquinho mais à frente sobre essa comparação das drogas lícitas e as ilícitas, as legalizadas e as ilegais. Voltando para a questão do poder dessas plantas. Por que elas têm tanto poder? Por que tantos poderes? Porque elas são tão importantes para nós seres humanos e para todos os seres vivos de forma geral. Simplesmente porque essas plantas, todo esse reino vegetal, toda essa flora, eles possuem princípios inteligentes. Esses princípios inteligentes, eles vêm se autodesenvolvendo ou sendo desenvolvidos nos seus processos de evolução durante milênios e milênios, porque em cada uma dessas plantas existem princípios ativos, substâncias e elementos que trabalham profundamente não só o nosso nível físico, como também os nossos níveis mais sutis, os nossos corpos mais sutis, tanto dentro do contexto energético, quanto vital e vibratório.
Além de tudo isso, a utilização das plantas de poder de forma responsável, de forma sagrada, elas são um dos poucos meios. É bom a gente deixar bem claro que é o meio, não é um fim em si mesmo. A gente não utiliza uma planta de poder simplesmente para utilizar. Ela é um meio de alcançar algo que toca o sagrado, que toca uma verdade, que toca uma experiência real, enteógena, que vai nos empoderar na nossa vida, nos nossos destinos e nas nossas experiências, a lidar com elas e a criar cada vez mais melhores experiências. E além de tudo isso, essas plantas de poder, como dito, elas trabalham a relação entre o nosso corpo, a nossa mente, a nossa consciência e a nossa espiritualidade. Para alcançar tudo isso, nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, baseado em achismos ou por uma mera curiosidade. Lembra que nós falamos que a diferença entre um remédio e um veneno é a dose, é a quantidade? Pois é, do mesmo jeito, a diferença entre um processo ilusório ou de alienação e um processo de ancoragem das verdades e das sabedorias espirituais está no conhecimento, na pureza de propósito e na consagração da utilização ou do momento que nós utilizamos essa planta de poder. O que seria o mesmo entre a diferença de um processo de expansão consciencial, de cura, de autoconhecimento, para um processo de limitação traumatizante, de fuga da realidade ou mistificadores. Outra coisa, só quem conhece um caminho, ou um mestre, por exemplo, pode ensinar o caminhar para alguém que vai se tornar um discípulo. Geralmente não é uma pessoa apenas, existe uma egrégora, existe uma hierarquia espiritual por trás desse trabalho, que está orientando não só todos os discípulos, mas também como o próprio mestre que está ali sendo o grande mensageiro. Lembrando, como a gente já falou em um dos nossos livros, Diálogo com a Luz, que o verdadeiro mestre não é aquele que quer manipular ou direcionar a vida dos outros, mas é aquele que indica a direção para que cada um de nós despertemos os nossos próprios mestres interiores. Então, nada de se lançar a experiências por achismos, sem fundamentos, por mera curiosidade ou apenas por ter boa intenção. Como a gente bem sabe, de boas intenções o inferno está cheio. Então tem muita gente com pouquíssima experiência ou sem nenhuma experiência abrindo casas, seja de ayahuasca, seja de umbanda, seja outras casas religiosas, por mero capricho, por mera vaidade e orgulho, sem condição nenhuma de dirigir a própria vida e a própria espiritualidade, mas querendo ali, por simples vaidade, abrir um trabalho. E pode ter certeza que isso vai causar muitos processos obsessivos que vão levar muitas dessas pessoas a um caminho de perdição. É preciso vivência, é preciso conhecimento, é preciso fundamento. Um trabalho espiritual é algo muito sério e não pode ser levado como está sendo levado por muitas pessoas que inclusive estão querendo ensinar caminhos que elas mesmas nunca percorreram, que elas não conhecem. E por que, quando nós utilizamos essas plantas de poder, nós temos acesso a tantos conhecimentos, a tantas informações, a tantas sabedorias? Porque nós nos colocamos em contato com o próprio Akasha planetário. E mais do que isso, a gente se coloca em contato com os princípios inteligentes que são a síntese do topo evolutivo de cada cadeia que aquela planta manifesta ou representa. Ou seja, elas contêm a essência, toda a sabedoria divina e espiritual, os conhecimentos, as sabedorias e verdades em torno da vida, em torno da evolução da nossa espiritualidade e, por que não dizer também, de toda a nossa materialidade, porque a espiritualidade não se separa da materialidade. Além do mais, nesses processos de expansão consciencial que nós temos quando utilizamos algumas plantas de poder de forma responsável, nós também temos todo o auxílio e amparo dos nossos antepassados. Nós conseguimos estreitar os laços com os nossos antepassados e assim ter acesso ao próprio conhecimento da evolução de toda a humanidade. Então, em resumo, toda a sabedoria da natureza está sintetizada e especializada nas diversas formas de poder das plantas. Aí a gente lembra do nosso pai Oxóssi e do nosso pai Ossan, na nossa Umbanda. Sem folhas não há magia, não há ciência, não há axé. E aqui quando a gente fala da magia, nós não estamos falando dentro do aspecto da mistificação.
Podemos até falar do aspecto do misticismo, dentro do contexto dessa palavra sem pejorativismo, ou então entendamos magia como a própria ciência espiritual, alquimia divina. Observem que não há nada de mistificador em tudo isso, porque do mesmo jeito que nós ingerimos os alimentos e todo o nosso corpo, esses princípios inteligentes dos elementos que já estão no nosso corpo, eles sabem como absorver a energia, a vitalidade, o prana. Do mesmo jeito, quando nós tomamos o banho de erva, o nosso corpo absorve essa vitalidade. Do mesmo jeito, quando nós utilizamos as plantas de poder, nós também melhoramos a nossa capacidade de absorver não só o prana, como essa vitalidade e realizar os processos de autoconhecimento e também de autocura. Lembrando também que tudo é energia e que esses princípios inteligentes, essas substâncias oriundas do topo da cadeia evolutiva do reino vegetal, de toda a flora, elas trazem a elementaridade, a pureza e um alto teor energético vibratório. Não por acaso, tudo isso sempre foi muito bem utilizado pelos nossos antepassados e muitos povos e muitas religiosidades que conhecem bem os fundamentos por detrás dessas plantas de poder. Conhece os poderes, sabe como utilizá-los de forma saudável, com conhecimento, com fundamento e com propósito. O que a gente não vê acontecendo em muitas casas, em muitos grupos que se organizam para utilizar dessas plantas, mas sem um propósito verdadeiro, profundo de espiritualização. Então ficam na parte da fuga da realidade. Por tudo isso é que os nossos antepassados e algumas pessoas que utilizam das plantas de poder com muita propriedade e responsabilidade conseguem tocar o sagrado, se autotransformar e transformar ao seu redor, diferente daquelas pessoas que fazem sem conhecimento, que não conseguem se conectar nem aos seus antepassados, nem à espiritualidade, não se auto-observam e simplesmente instigam sua própria vaidade, seu próprio orgulho e suas próprias fantasias e mistificações. Quando os nossos antepassados utilizavam as plantas de poder, ou quando as pessoas que utilizam hoje o faz com responsabilidade, eles alcançam todo esse acacha, esse conhecimento, esses saberes, como também eles podem alcançar as egrégoras planetárias saudáveis da luz, do conhecimento, da verdade, que provoca uma profunda transformação saudável na vida dessa pessoa e daqueles que estão ao redor dessa pessoa. E essas plantas de poder sempre foram bastante utilizadas em diversas culturas, nações, países diferentes, em vários lugares do mundo, em etnias diferentes, religiões diferentes, em tempos diferentes, em diversas fases da evolução humana e planetária. Dependendo de como essas plantas de poder sejam utilizadas, elas podem ser meros alteradores de consciência ou então grandes expansores conscienciais. Entende a diferença? Não basta querer, não basta desejar, não basta ter boa intenção. É preciso conhecimento, é preciso fundamento, é preciso consagração. Entregar-se ao sagrado, entrar em contato com o sagrado, e a gente só faz isso com responsabilidade e muita seriedade. Outra possibilidade da utilização responsável das plantas de poder, sejam elas quais forem, é que por meio da expansão da nossa consciência, elas nos permitem também acessar a conteúdos inconscientes. E é importante que a gente fale, eu vou deixar aqui nos cards e na nossa descrição desse vídeo, um outro vídeo que nós falamos sobre o papel do subconsciente. O subconsciente ele é responsável pela manutenção e pela criação de praticamente 95% da nossa realidade de hoje. Então, quando nós expandimos a nossa consciência e por meio do uso responsável das plantas de poder, nós podemos ter acesso a parte desse inconsciente coletivo, bem como também do nosso subconsciente individual e assim agir de forma mais consciente, gerando uma realidade mais saudável, mais feliz, mais próspera, de forma responsável e com discernimento. A principal questão da utilização de algumas plantas de poder, como no caso mais específico da maconha, ela tem mais a ver com esse fator social e legal. Nós sabemos, por exemplo, que a maconha ela não foi descriminalizada, ou seja, ainda é um crime. E nós vamos falar também um pouquinho mais sobre isso. Então, tanto os fatores sociais quanto a questão da legalidade da utilização de alguns entorpecentes e principalmente da maconha, que é o foco principal desse vídeo, eles têm que ser considerados numa avaliação. Mesmo porque, pensemos nós, um espírito de luz,
O mestre de luz, seja encarnado ou desencarnado, ele jamais vai nos orientar ou nos estimular ou nos amparar num trabalho de utilização de algo que seja ilegal socialmente neste tempo, nesta época ou num país. Então, por exemplo, falando daqui do Brasil, a utilização da maconha ainda é um crime, então nós não podemos nos utilizar disso em trabalhos espirituais, achando que porque simplesmente a nossa intenção é boa, e como a gente já falou, de boas intenções o inferno está cheio, então que toda uma espiritualidade se organizará para nos estimular, para nos amparar, para nos proteger, para nos guiar, sendo que nós, em sã consciência, já sabemos que isso é ilegal e que não deve ser utilizado. E nós temos soluções para isso e nós vamos falando também ao longo desse vídeo. São muito, como eu falei, são muitas questões, muitos fatores, muitas circunstâncias que precisam ser analisadas e nós vamos ao pouquinho aqui encadeando todas elas e ponderando cada uma delas. E dentro desse contexto ainda a gente pode ir no outro ponto. Ah, mas poxa, se a maconha, por exemplo, é uma planta de poder, como assim a gente não poder utilizar num processo de espiritualização, de religiosidade? E aí nós voltamos ao princípio dessa questão. Ora, se a maconha é ilegal e há um reconhecimento por parte dos religiosos, pessoas espiritualizadas ou espiritualistas, que veem uma grande oportunidade de conexão com o sagrado, então que nós façamos movimentos, que nós nos organizemos para a legalização, mas com fundamento e com conhecimento, como a gente sempre vem falando desde o início. Não basta boa intenção, a gente tem que ter fundamento, tem que ter conhecimento e a gente tem que saber defender os nossos interesses e ir atrás dos nossos interesses. Então uma coisa é eu me revoltar e me utilizar da maconha porque eu quero e ponto. Outra coisa é nós nos organizarmos, buscarmos conhecimentos, estimularmos mais pesquisa, buscarmos fundamentos e utilizar o nosso poder de revolução, no sentido saudável, que busca a reforma de algo com o que nós não concordamos. Então a reforma, quando a gente faz uma reforma, é para melhorar, não é para piorar nada. Já a revolta, geralmente, ela só cria mais caos. Então a gente tem que ter muito cuidado e a gente tem que saber se organizar para defender os nossos interesses e ir atrás também dos nossos interesses. Aí, com relação a essa ilegalidade da maconha, eu peço licença aqui para os irmãos e para as irmãs para fazer uma breve leitura também. É a seguinte: consumir drogas é crime? Primeiro, planta é droga? Aí a gente já poderia fazer uma reflexão, porque já existe um contexto preconceituoso quando a gente fala, por exemplo, que uma planta de poder é uma droga, mas felizmente ou infelizmente a legislação também trabalha essa questão de algumas drogas naturais, onde entra aí a maconha. Mas vamos lá, consumir drogas é crime? Não. A legislação brasileira não tratou sobre o consumo de drogas como crime. Logo, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, conforme o princípio da anterioridade penal. Mas a legislação brasileira trouxe o delito de porte de drogas para uso pessoal. Portanto, conforme o artigo 28 da Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006, cometerá crime aquele que adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Autorização é que existe algumas autorizações que são dadas via judicial para pessoas que realmente têm problema de saúde e precisa ali de um princípio como o canabidiol e até mesmo utilização da maconha, sim, dos princípios ali ativos da maconha. Agora vamos fazer uma reflexão aqui para a gente ver que existe incoerência nessa norma. Consumir não é crime, mas portar e etc. é crime. Aí eu pergunto, tem como consumir maconha sem portar maconha? Sem carregar maconha? Mas vamos dar continuidade aqui aos argumentos. A gente precisa buscar fundamento. Trazendo alguns contextos mais históricos, a gente percebe que a maconha ela é utilizada em diversas culturas e nações, como eu já falei, para fins religiosos, para fins do sagrado, de busca do sagrado, há milênios e milênios. E olha interessante isso aqui. Foi na Índia, desde tempos muito remotos, que a maconha, a cannabis indica ou a cannabis sativa, era fonte de vida, era conhecida como fonte de vida e felicidade. As tradições ressaltaram suas virtudes para o corpo e para a mente. Eles a utilizavam para combater doenças como a febre, insônia, dores de cabeça, tosse, convulsões, anemia, oftalmia, distúrbios digestivos, lepra, dentre outras doenças. Era uma planta poderosa, que inclusive despertava poderes extrasensoriais
E também diz que essa planta libertava a pessoa dos processos de ansiedade e até de influências espirituais. Isso tudo quando utilizada de forma correta. Lá naquela época não era ilegal, obviamente não só os antepassados, como toda a espiritualidade, com toda certeza, dava todo amparo. Mais tarde, com a difusão do budismo, a cannabis foi usada para muitas finalidades e muitos rituais religiosos. Bem, eu falei aqui da Índia, mas a gente sabe que isso aconteceu em vários cantos do planeta, desde a época dos aborígenes, inclusive. Então nós podemos constatar, inclusive cada um de vocês podem buscar pesquisas mais profundas nessa área, de que a utilização dessas plantas sagradas, dessas plantas de poder, elas fazem parte da experiência humana e da própria evolução humana há milênios, e também que essas plantas elas não deveriam ser confundidas com drogas, muito menos no sentido de causar dependência e colocar em risco a saúde de quem utiliza. Algumas pessoas até levam, mas aí no campo mais espiritual e religioso, a questão de que as plantas elas não podem ser consideradas drogas porque elas são criação de Deus ou uma criação divina, enquanto as drogas sim são criadas por seres humanos. Mas enfim, falando especificamente de novo da maconha, para nós ela é ilegal, para a nossa sociedade aqui no Brasil, então não há que se falar em utilização da maconha para fins de mediunidades ou espirituais, exatamente por essa ilegalidade. Mais além, gente, a espiritualidade não transgride a lei. Ela se utiliza do tempo e de outros mecanismos, inclusive de outras plantas de poder, para poder nos estimular a essa busca ao sagrado, à nossa espiritualidade, a esse contato com o mundo espiritual. Ou seja, para fazer o que é preciso dentro da nossa evolução, que toca sim o nosso desenvolvimento mediúnico e ou espiritual. Mas vamos fazer um questionamento aqui bem reflexivo e também para despertar aí, aguçar o raciocínio de vocês. Qual traz mais prejuízo ao ser humano, à sociedade e à saúde de forma geral? A maconha proibida ou o álcool legalizado, lícito e liberado? Se a gente for pegar as estatísticas de crimes, de violência, de abusos e de acidentes, eles apontam para a utilização da maconha ou para a utilização do álcool, das bebidas alcoólicas que são tão lícitas, são tão legais e já possui, inclusive, todo o amparo governamental, inclusive de liberalizar de todas as formas possíveis e inimagináveis a utilização de bebidas alcoólicas. Aí a gente se pergunta também, o interesse de quem está por trás de tudo isso? De quais grandes políticos, de quais grandes empresas ou grandes empresários? Observe bem, para uma pessoa utilizar a maconha, bastava ela pegar uma semente e plantar no quintal dela. Para uma pessoa consumir qualquer bebida alcoólica, ela tem que comprar em algum estabelecimento, que compra de uma grande indústria, que tem um grande empresário por trás, que tem grandes contatos políticos. Vamos ser bem sinceros, sem ironia, mas também sem hipocrisia. Vamos ser bem diretos, a gente sabe que existem muitos interesses comerciais, industriais e políticos por trás dessa legalização de bebidas alcoólicas que causam muito mais prejuízo ao ser humano, à família, à sociedade, à humanidade, tanto em nível de crimes, de violência, quanto de acidentes, do que propriamente a maconha. Inclusive, nós vamos trazer sim fundamento do que a gente está falando, porque a gente não está aqui só para instigar, não, a gente está aqui para trazer ponderações e reflexões minimamente fundamentadas. Então nós vamos falar de muitas pesquisas que nós fizemos e vamos ler parte de alguma dessas pesquisas feitas no mundo inteiro, nos países de primeiro mundo, com relação à descriminalização de alguns entorpecentes, algumas drogas e até da maconha, ou mesmo a despenalização da utilização ou consumo, mesmo para fins recreativos, de algumas ditas drogas. Eu pude ter acesso a algumas informações trazidas por meio de pesquisas, de estudos e também de ponderações profundamente embasadas de pessoas bastante gabaritadas a respeito dessa guerra às drogas, de que isso nada mais é do que uma bandeira mesmo politiqueira e até de algumas religiões, mais especificamente de uma determinada religião, que é totalmente moralista e fanática, que a gente sabe bem. E assim, não vamos falar da religião, mas de uma parte podre dessa religião, de uma parte subvertida e transviada dessa religião principalmente. Mas a gente tem isso em diversas religiões aqui no Brasil. Mas a grande questão é que existe uma bandeira aí de criminalizar, da institucionalização, da criminalização não só dos pobres como dos negros, porque quem que vai utilizar a maconha? Quem que tem interesse em utilizar a maconha? Quem utiliza mais a maconha? A maioria são pessoas negras, são pessoas pobres. Não estamos falando que são apenas estas, mas
tem todo esse contexto do preconceito e do racismo estrutural que existe no Brasil pelos esses grandes magnatas e politiqueiros e religiosos fanáticos que querem nos transviar do verdadeiro motivo ou razão pela qual o álcool, por exemplo, é legalizado e a maconha não. Outra coisa, outro fator que tem que ser levado em consideração em todas essas ponderações, as drogas ditas denominadas de remédios, utilizadas pela grande maioria dos ricos, dos magnatas e dos politiqueiros, e mesmo desses religiosos fanáticos que estão no topo da classe média alta ou da classe alta. Por que eu digo isso? Porque essas drogas são utilizadas frequentemente, assiduamente por essas pessoas que têm condições de pagar um médico para comprar por meio de receita. No entanto, essas drogas viciam, esses remédios viciam, esses remédios causam dependência, esses remédios causam alteração cognitiva, de coordenação e mesmo nos níveis de consciência e de juízo do ser humano. Ainda assim, essas drogas ou medicamentos são legalizados. Isso me leva a pensar que tudo isso tem muito mais a ver com uma questão de classe do que propriamente com uma questão dos efeitos ou dos problemas sociais que isso poderá causar. Outra coisa, pensemos nós, quanto que a indústria farmacêutica, quanto que a indústria de bebidas alcoólicas, por exemplo, quanto que esses grandes empresários, que muitos deles são politiqueiros e muitos deles também estão por trás de altos cargos em algumas religiões, quanto que essas pessoas perderiam monetariamente em dinheiro, pessoas que vivem mais para o Deus Mamon do que propriamente o Deus divino. Como eu falei, um pé de maconha pode ser plantado num jardim, num vaso. Agora, para consumir as bebidas alcoólicas, a gente tem que ter acesso a toda uma rede que gera muito lucro, acima da vida, acima da saúde, acima de qualquer consideração ou qualquer preocupação com o ser humano, com a sociedade ou com a nossa saúde, seja ela mental, psicológica, emocional ou mesmo física. Outra coisa, a criminalização da maconha, por exemplo, tem resolvido alguma questão? A penalização dessas pessoas tem resolvido algum contexto social? Ou isso só tem gerado mais e mais problemas, perseguições, o racismo e o preconceito estrutural, que tem sido reafirmado, reenfatizado em torno de pessoas que não têm condições, não têm acesso a outros tipos de drogas, como certos magnatas politiqueiros e até fanáticos religiosos têm. Existe uma questão social por detrás de tudo isso muito mais importante, que são pessoas que não têm o apoio estatal, que não existem políticas públicas de cultura, de diversão ou recursos recreativos para ter acesso a uma melhor qualidade de vida. Então elas são quase que obrigadas a buscarem outros meios de ter acesso a essa recreação. E aí tem aquela questão que eu vou falar já já. Não existe constatação por meio das pesquisas científicas que têm sido feitas ao longo do mundo de que a maconha gera vício, gera dependência e faz com que a pessoa busque outras drogas mais pesadas. Isso é um mito, isso é uma mentira que estão criando exatamente para manipular as nossas crenças e manipular a nossa capacidade de juízo de valor dessas questões. Enfim, essa proibição ela tem gerado ou diminuído o uso da maconha, por exemplo? Algum de vocês já viu alguma política pública efetiva, eficiente, eficaz para trabalhar essa questão da utilização da maconha ou de outras drogas que são utilizadas? Tudo isso nos leva a crer que a questão da liberalização ou a criminalização de algumas ditas drogas, elas são muito mais políticas, morais, entenda-se aqui também religiosas, a questão dos lucros das indústrias, do que propriamente científicas ou da qualidade de vida humana. Para a gente amarrar tudo que nós viemos falando ao longo desse vídeo até aqui, eu vou pedir licença então para fazer algumas leituras sobre algumas pesquisas ao redor do mundo. Começando, estudos oficiais pelo Indian Hemp Drugs Commission, empreendido de forma minuciosa pelo governo britânico na Índia. Teve um relatório final publicado em 1894, vejam bem, em 1894, que considerava injustificada e desnecessária a proibição do uso da substância em suas várias formas. Outro estudo foi o da comissão nomeada pelo prefeito de Nova York, Fiorello LaGuardia,
que em 1944 publicou o seu relatório O Problema da Marihuana na Cidade de Nova York. Seus estudos incluíram pesquisas clínicas feitas em voluntários, assim como investigações sociológicas, onde se concluiu que o consumo prolongado desta droga não produz degeneração física, mental ou moral, e que também não se observa nenhum efeito deletério permanente como consequência de seu uso prolongado. Eu estou falando de pesquisas. Bem, a primeira na Índia, pelo governo britânico, e a segunda em Nova York. Vamos a uma próxima aqui. O alarme social provocado por isso entre a geração mais velha levou à criação de várias comissões oficiais de inquérito, incluindo a da Grã-Bretanha, Wotton Committee, em 1968, a da Organização Nacional de Saúde, em 1971, a do Canadá, Leden, Bertrand e outros, 1972, e a dos Estados Unidos, National Commission, em 1972. Essas comissões produziram extensos e bem pesquisados relatórios que enfatizavam a baixa periculosidade apresentada pelo consumo da maconha. Dando continuidade, outro fator importante foi a crescente preocupação com os custos sociais e econômicos da manutenção de políticas proibicionistas que pareciam superar aqueles gerados pelo uso em si. Gera mais lucro a criminalização do que propriamente a legalização da maconha. Interesses politiqueiros e comerciais que estão por trás, como a gente veio falando e repetindo. Mas, até mantendo-se como referência esses critérios, o perigo de criação de dependência dessa substância é relativamente baixo. Calante, 1999, resenhando diversas pesquisas científicas, cita estudos de Anthony, Warner e Kessler, de 1994, realizados nos Estados Unidos e que indicam que 9% dos que fizeram uso na vida da maconha naquele país tornam-se dependentes em comparação com os 32% que se tornam dependentes do tabaco, 23% que se tornam dependentes dos opioides e 15% dos que se tornam dependentes do álcool. Bem, a porcentagem de uma provável dependência para a maconha foi de 9%, considerando, por exemplo, os 32% do tabaco e 15% do álcool, que são as drogas lícitas. Dando continuidade. Após 20 anos de despenalização, os níveis atuais de consumo da cannabis entre jovens holandeses são comparáveis ao de outros países europeus e mais baixo que o americano. Depois que o uso da cannabis foi despenalizado na Holanda, os índices de consumo baixaram tanto que ficaram iguais ao dos países em que eram proibidos e muito abaixo dos índices dos níveis de consumo da cannabis nos Estados Unidos. Enfim, em resumo, toda a questão em torno da utilização da cannabis ou da maconha, seja para fins religiosos, espirituais ou mesmo recreação, é a questão da legalidade e ilegalidade. Mas é no mínimo muito estranho a gente contextualizar com a questão da legalidade, da licitude da utilização do tabaco, do cigarro e do álcool, que geram muito mais acidentes, que geram muito mais doenças, que geram muito mais problemas sociais em diversos níveis. Antes de fazermos aqui o nosso posicionamento bem claro em relação à utilização ou não de entorpecentes e principalmente da maconha em trabalhos religiosos ou espirituais e principalmente no desenvolvimento da mediunidade, eu queria só fazer uma colocação com relação à egrégora. Egrégora, para quem não sabe, é o somatório de energias mentais criadas por grupos de pessoas ao se concentrarem com força vibratória de mesma qualidade em torno de alguma coisa, de um assunto ou de uma ação, de um exercício. E a gente fala muito de egrégora nas nossas casas espíritas, espiritualistas, religiosas, porque as nossas forças mentais, elas criam um campo, uma forma de pensamento, um elemental artificial. Busquem no livro A Umbanda como Luz, Lei Divina, a gente fala um pouco disso também nos livros Diálogo com a Luz sobre as Sombras. A gente traz os princípios da egrégora, desses elementais, da nossa força de pensamento e como isso tem poder sobre a gente. Então o que é que acontece? Existe uma egrégora assim por trás da maconha, porque devido à sua ilegalidade, ela é utilizada de forma que acaba gerando outros graus de violência, de criminalidade, o próprio tráfico, que tem mortes por trás desse tráfico. Enfim, existe um contexto energético vibratório, mental, que a gente chama de egrégora, criado por trás das pessoas que se utilizam, porque a partir do momento que a maconha ela ainda é ilegal
e a pessoa tem acesso a ela, ela está fazendo parte dessa ilegalidade. Nós não podemos ser hipócritas, mais uma vez, e nós não podemos ignorar a seriedade do assunto. Então a gente tem que agir com consciência e com o discernimento. Então não adianta a gente achar que não existe algo por trás de tudo isso, porque existe. O tráfico, inclusive da maconha, gera mais violência, gera mais crimes e gera mortes. Então não tem como uma pessoa que se utiliza disso ignorar tudo isso que acontece por trás e falar, não, eu estou utilizando, mas eu não estou participando disso, porque você não sabe o que essa pessoa que produziu e que te forneceu teve que fazer para poder trazer essa droga até você, ou para poder te ofertar essa droga, mesmo que você vá buscar ela. Então, por tudo isso, nós vamos responder então diretamente aqui esse nosso seguidor que nos perguntou a relação da utilização de entorpecentes e da maconha para fins religiosos, espirituais ou para mediunidade. Então, como se tratando do nosso Brasil e a maconha ainda é ilegal aqui, nós não somos a favor de nenhum tipo de utilização da maconha e nem para recreação, nem para trabalhos espirituais, muito menos de desenvolvimento mediúnico. Nós não fazemos isso na nossa Casa Espírita Ser Luz, nunca utilizamos. Médios que a gente sabe que têm acesso a isso, a gente faz todo um trabalho. Hoje nós não temos nenhum médium, pelo menos que nós tenhamos conhecimento, que se utilize da maconha, mesmo que esporadicamente. Os que tinham acabaram saindo da casa por forças das circunstâncias, mas a gente sempre tentou orientá-los e tratá-los, inclusive com todo o amparo da nossa espiritualidade, dos nossos pretos velhos, caboclos, enfim, dos nossos guias e mestres de luz. Nós não podemos nos revoltar, nós não podemos subverter a ordem moral, a ética. Nós precisamos sim nos organizar e buscar, por meio de uma revolução saudável, as reformas que a gente conceba como corretas, como boas para a nossa espiritualidade ou mesmo para a recreação. A gente precisa se organizar. Então a espiritualidade ela trabalha com o tempo e ela trabalha com vários outros instrumentos que também são plantas de poderes, que não são ilegais, que alteram a nossa consciência, que nos permitem expandir, mais do que alterar, expandir a nossa consciência, como por exemplo a ayahuasca, e tem o peyote e várias outras, a própria soma, que era uma planta de poder utilizada muito antigamente. Enfim, existem formas legais da gente estar catalisando os nossos movimentos, os nossos exercícios mediúnicos e espirituais. Mesmo o tabaco utilizado pelos preto velhos é uma forma legal e também não deixa de ser um alterador e um expansor de consciência, mas eles o utilizam muito raramente e muito sutilmente. Nada exagerado, tudo com muito fundamento, com muita consciência e dentro da quantidade correta, que ao invés de tornar-se um veneno, torna-se sim um remédio ou algo que possa nos curar. Como a gente falou, toda essa questão da proibição ou da criminalização, não só das pessoas que utilizam da maconha ou de algumas plantas ou de alguns entorpecentes, tem sim fundos politiqueiros, fundos comerciais, industriais, farmacêuticos e de partes subvertidas das religiões, muito profundos, muito fortes, mas eles sim se organizaram para fazer o que eles estão fazendo. Então, em contraponto, nós precisamos projetar uma força ativa, organizada, saudável em torno do que para nós seria interessante ou para nós seria saudável, mas de forma coordenada, de forma respeitosa e, acima de tudo, de forma ética e de forma moral, respeitando as leis, respeitando a legalidade. Enfim, eu acredito piamente, profundamente, que a espiritualidade, que sem o apoio da espiritualidade desses mestres de luz, pouco ou quase nada nós poderíamos fazer. Mas eu acredito também piamente que essa espiritualidade de luz, que esses mestres de luz jamais nos apoiariam, jamais nos estimulariam, jamais nos amparariam na utilização de algo que para nós ainda é legal, como o caso da maconha. Nem mesmo para a nossa espiritualização, nem mesmo para a nossa mediunidade.
Como eu falei, existem outras formas da gente desenvolver e educar a nossa mediunidade e expandir a nossa consciência e o nosso grau de espiritualização. A própria vivência da religiosidade, não estou falando da religião, estou falando da religiosidade de forma verdadeira, honesta, profunda, com responsabilidade, com compromisso, isso já é suficiente. Mas existem também para quem faça questão a utilização de outras plantas de poderes que não são ilegais. Bem, espero que tenha sido válido esse vídeo, que os argumentos façam sentido para vocês, que tragam alguma clareza. Agradecemos aí ao nosso seguidor, ao inscrito no nosso canal que nos mandou essa questão, esse tema muito importante, tudo a ver com esse nosso papo reto. Então aqui já deixamos aberto aí para que vocês também mandem outros temas, para que a gente faça alguns estudos, algumas ponderações e reflexões juntos. Não estamos aqui para bater martelo, para falar uma verdade absoluta, estamos aqui para trazer alguns argumentos, alguns fundamentos, pensarmos juntos e construir esses conhecimentos juntos. É por isso que essa série de vídeos Papo Reto foi criada. Nos ajude a propagar esses conhecimentos, nos ajude compartilhando, se inscreva no canal se não é inscrito, dê o joinha é muito importante, porque cada joinha que a gente recebe, caso você tenha gostado do conteúdo e do vídeo, outras pessoas terão mais facilidade, porque pelos algoritmos do YouTube, ele torna esses vídeos mais visíveis. Então é importante para a gente, para o povo de Umbanda, a gente criar essa corrente, que outras pessoas possam ter acesso a essas reflexões. Então vamos ficar por aqui, fiquem bem, fiquem em paz e até um próximo vídeo.